Você já se sentiu pequeno demais para fazer algo que Deus te chamou a fazer? E você já imaginou que Ele pode estar vendo algo em você que nem você mesmo reconhece? Hoje nós vamos aprender com Gideão que a forma como Deus nos enxerga é diferente da forma como nós nos enxergamos. Que mesmo na nossa fraqueza, Ele enxerga a força, que mesmo quando nós achamos que somos incapazes, Ele conhece o nosso potencial. Eu mesma sou a prova viva disso. Por vezes eu achei que eu era incapaz de fazer certas coisas. E Deus me provou que se eu desse o primeiro passo, que se eu permitisse que Ele entrasse na minha vida e que Ele agisse por meio de mim, eu conseguiria alcançar um resultado favorável daquilo que eu precisava fazer. Então, com você não é diferente. E nós vamos falar sobre isso no vídeo de hoje. Mas antes, você já sabe, né? Se não é inscrito, se inscreva nesse canal. Ativa o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo, porque a Palavra em Foco é um instrumento de transformação de vidas por meio da Palavra de Deus. Seja bem-vindo ao dia 12 da nossa série 30 dias de leitura bíblica que transforma. Se você é alguém que deseja uma leitura que vai além do ler por ler, fica comigo até o final desse vídeo que você vai sair daqui hoje com uma aplicação prática dessa palavra para o seu dia a dia. Leiamos o que fala o texto de Juízes, capítulo 6, dos versos 11 ao 16. A palavra do Senhor diz o seguinte: Então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Biesrita, e Gideão, seu filho, estava malhando o trigo no lagar para salvar dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: O Senhor é contigo, homem valoroso. Mas Gideão lhe respondeu: Ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isso nos sobreveio? E que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: Não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém, agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Então o Senhor olhou para ele e disse: Vai nesta tua força e livrarás Israel das mãos dos midianitas. Porventura não te enviei eu? E ele lhe disse: Ai, Senhor meu, com que livrarei a Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu sou o menor da casa do meu pai. E o Senhor lhe disse: Porquanto eu hei de ser contigo, tu ferirás aos midianitas como se fossem um só homem. Meus irmãos, que palavra gloriosa. O Senhor está dizendo para Gideão que mesmo ele se achando incapaz, ele venceria os midianitas pelo poder que há em Deus, pelo poder que há no próprio Senhor. Você entende o que isso quer dizer para mim e para você? Não se trata da minha e da sua força, meu irmão. Não se trata do meu ou do seu conhecimento, meu irmão, mas se trata da presença gloriosa do Senhor em todo o tempo conosco. Foi isso que Deus prometeu aqui a Gideão. Qual que era o cenário? Israel vivia um tempo de opressão, onde os midianitas saqueavam toda a sua colheita. Eles viviam escondidos. E aqui o próprio texto fala que Gideão estava malhando trigo no lagar, um local secreto, né, onde os midianitas não tinham acesso. E qual que foi a primeira fala que o anjo do Senhor disse a Gideão, meus irmãos? O Senhor é contigo, homem valoroso, homem de valor, homem capaz. Mas Gideão não se via assim. E Gideão imediatamente responde ao anjo do Senhor: Se o Senhor é conosco, por que tudo isso nos sobreveio? Por que nós vivemos oprimidos pelos midianitas hoje? Mas o anjo do Senhor responde de pronto a Gideão, ele diz: Vai-te nessa tua força, e tu livrarás a Israel das mãos dos midianitas. Porventura não te enviei eu? Meus irmãos, Deus, quando Ele envia, Ele capacita. Deus, quando envia, Ele te dá as armas que você precisa para lutar. Deus, quando te envia, Ele te dá todos os mecanismos que vocês precisam para fazer a obra. Em outras palavras, é isso que o texto está nos garantindo. Ele está nos garantindo vitória, porque é Deus quem nos envia. E quando Ele nos envia, Ele vai conosco, meus irmãos. Deus não te manda para a guerra sozinho. Deus não te manda para a batalha sozinho. Mas Ele vai com você. Ele promete a sua presença todos os dias. Ele prometeu a Josué, Ele está prometendo nesse texto a Gideão.
E ele promete a mim e a você a sua presença constante. Mas Gideão responde ao anjo do Senhor como muito provavelmente eu e você responderíamos. Ele diz: Ai, meu Senhor, a minha família é a mais pobre em Manassés e eu sou o menor na casa do meu pai. Sentimento de incapacidade, meus irmãos. Sentimento de fraqueza. Um sentimento que é carnal, que é nosso. É da nossa natureza carnal pecaminosa. Um sentimento de que não há capacidade em nós. Mas a palavra de Deus está aqui nos revelando que Deus enxerga o que nós não enxergamos, que Ele vê em nós a capacidade que nós não vemos, que Ele vê em nós a força que nós não achamos que temos. O Senhor nos promete a sua companhia, Ele nos promete vitória na presença dEle, meus irmãos. E no verso 16 o Senhor diz a Gideão: Porquanto eu hei de ser contigo, tu ferirás aos midianitas como se fossem um só homem. Onde, meus irmãos, que Gideão acreditava que ele era capaz? Onde que Gideão cria que ele conseguiria ferir os midianitas como se fossem um só homem? E se você continuar a leitura, meus irmãos, desse texto, você vai ver que Gideão pede sinais ao Senhor. Gideão não foi capaz de simplesmente confiar no Senhor, ele precisava que Deus revelasse ainda mais a sua glória diante dele. E você? Será que você confia hoje nas promessas que Deus tem para a sua vida? Nos chamados que Deus tem feito a você? Será que você acredita que você é capaz? Será que você acredita que a presença de Deus é suficiente para você vencer os seus desafios? Gideão, meus irmãos, assustado e inseguro, não entendem por que Deus o chamou de homem valoroso. Ele se sentiu o menor da casa dos seus pais, o menor da sua tribo. Mas sabe o que Gideão não entendia e que muitos de nós também não entendemos? Deus não nos vê como nós somos agora, mas Ele nos vê como quem nós podemos ser na sua presença gloriosa. Talvez você já ouviu em algum momento aí da sua vida a seguinte frase: Deus não escolhe os capacitados, mas Ele capacita os escolhidos. Essa frase é real, meus irmãos. Você já se sentiu incapaz? Porque a aplicação prática desse texto é exatamente isso. Se você já se sentiu incapaz em algum momento, ou se você ainda se sente incapaz, ore ao Senhor. Peça que a presença dele seja constante na sua vida e que ele tire do seu coração esse sentimento de incapacidade. É pela oração, meus irmãos. É aos pés do Senhor que nós vencemos as guerras. É aos pés do Senhor que nós lideramos as batalhas e a gente vence pelo poder que há no nome de Jesus. Deus não se impressiona pela nossa força física, meus irmãos, mas Ele trabalha nas nossas vidas pela nossa obediência e pela nossa fé. Mesmo se você estivesse se sentindo fraco, se estivesse se sentindo frágil, incapaz, Deus Ele te chama para algo muito maior do que você imagina. Porque a força, meus irmãos, que a gente precisa para vencer esse mundo não está em nós. A força que transforma está na presença gloriosa do Senhor. Amém, meus irmãos? Feche seus olhos, eu quero orar por você. Deus querido, Pai glorioso, nós louvamos o teu nome, Senhor, e te agradecemos. Te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, Senhor, pelas bênçãos que temos recebido do Senhor, pelo cuidado com que o Senhor tem cuidado de cada um de nós, pelo zelo, ó Deus, com que o Senhor guarda as nossas vidas. Mas acima de tudo, Deus, nós oramos e agradecemos ao Senhor, porque o Senhor enxerga em nós aquilo que nós não vemos. Porque o Senhor vê em nós a capacidade que nós não achamos que temos. Porque o Senhor prepara, ó Deus, os nossos corações para guerrear na tua presença, Senhor, pelo poder que há no teu nome, meu Deus. Obrigada, Jesus, porque mesmo diante dos desafios, a gente tem se levantado todos os dias e a gente tem procurado vencer, Senhor, diante da tua palavra. Nós temos procurado vencer, ó Deus, os leões que têm tentado nos tragar todos os dias. Pai, os dias são maus. O inimigo anda em derredor, tentando tragar as nossas vidas, tentando ceifar as nossas vidas e nos tirar da tua santa e gloriosa presença, Deus. Não permite, Senhor, que ele tenha vitória sobre as nossas vidas. Não permita, Deus, que ele seja engrandecido, mas que ele caia por terra, Senhor, porque as nossas vidas estão guardadas pelo Senhor.
Pai, em nome de Jesus, acampa anjos ao nosso redor e nos faça, Deus, ter ousadia de anunciar o evangelho da graça e salvação do Senhor Jesus Cristo. Nos faça, ó Deus, em nome de Jesus, anunciar o evangelho a toda criatura. Nos faça, Deus, não ter medo. Nos faça, ó Deus, ter ousadia na tua palavra, para falar, ó Deus, com autoridade, a autoridade que vem do Senhor, a autoridade que o Senhor nos entregou, para levar esse evangelho de graça e transformação para cada pessoa na face dessa terra. Pai, em nome de Jesus, nos ensina, Pai, a sermos fiéis à tua palavra. Nos livra, Senhor, das ciladas que o inimigo colocar diante de nós. Nos conduza, meu Deus, no caminho estreito que nos conduzirá ao reino dos céus. Pai, eu oro por essa pessoa que abriu esse vídeo. É possível que eu não a conheça, Senhor, mas o Senhor conhece, porque o Senhor sabe de todas as coisas. O Senhor está em todos os lugares. Olha, Deus, para a sua vida. Olha, Deus, pelos seus sonhos. Olha, Deus, pela provisão, ó Deus, nos seus celeiros, que o Senhor possa abençoar, ó Deus, que o Senhor possa dar a ela vida e vida em abundância na presença do Senhor. Pai, em nome de Jesus, que os seus sonhos saiam do papel, que ela realize, ó Deus, aquilo que ela tem tentado no seu coração, mas que essas coisas, Deus, elas possam servir para aproximar ela ainda mais do Senhor. Pai, em nome de Jesus, que essa pessoa seja bênção na sua casa, que ela seja bênção na sua família, que por meio dela, Deus, outros conheçam a verdade do Evangelho do Senhor e se convertam dos seus maus caminhos. Pai, nós oramos agradecidos, confiando na ação do Senhor, na provisão e no cuidado que o Senhor tem por cada um de nós. Amém e amém. Meus irmãos, como é glorioso poder compartilhar com você esse momento. Um momento de leitura, mas de uma leitura que transforma. Uma leitura que tem mudado a nossa percepção de vida. Uma leitura que tem feito nós abrirmos os nossos olhos e os nossos ouvidos espirituais para ouvir a voz do Senhor e para aceitar o desafio de cumprir o chamado do Senhor. Eu sei que o medo bate. Eu sei que às vezes a gente se sente incapaz. Eu sei que às vezes a gente acha que não tem força. Mas quando nós nos debruçamos no Evangelho da Graça e Salvação, nós somos transformados pelo poder de Jesus. Um poder que não é nosso, que não vem da nossa força, que não vem da nossa carnalidade, mas ele vem pela graça que há em Cristo Jesus. Deus nos alcançou, meus irmãos, com um favor imerecido, mas ele nos dá todas as condições para vencermos em Cristo Jesus. Amém, meus irmãos? Se essa palavra fez sentido para você, eu te encorajo. Compartilha nos seus status, compartilha para as pessoas que você conhece. Faça com que essa palavra chegue a outros corações que talvez estão esperando e estão desesperançosos nesse momento. Pessoas que talvez estão esperando uma palavra de acalanto, uma palavra que venha encher os seus corações de vigor e de alegria, uma palavra que dê paz. E essa palavra, a palavra do Senhor, é a palavra que nos traz paz, é a palavra que nos traz encorajamento e a palavra que nos vivifica. Me ajude nessa empreitada, não para mim, não porque você está olhando para mim como ser humano, mas faça isso porque a palavra precisa ser anunciada a toda criatura. Você tem essa missão, é a minha missão, mas também é a sua missão. Esse é o nosso chamado. Curte esse conteúdo para que mais pessoas conheçam a verdade desse evangelho. Curte esse conteúdo porque aqui nós falamos verdadeiramente o que está escrito na palavra do Senhor. E eu sei, meus irmãos, que uma vez a palavra lançada, ela não volta vazia. Então você vai compartilhar na certeza de que essa palavra encontrará um coração com terra fértil. E essa palavra germinará para a glória do nome do Senhor. Amém, meus irmãos? Deus abençoe tua vida, Deus abençoe a tua casa, em nome de Jesus.